Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Hoje vamos ouvir a coletiva de Rogério Ceni e Ceni fala sobre Cauli, viu? Que não queria que Cauli fosse embora, que o Cauli quis ir. O Bahia relutou muito, mas o atleta quis ir embora. Ainda essa novela de Cauli? Ainda! Após o Bahia ser campeão baiano em cima das cocós, como sempre, é normal, é rotina. Pode guardar os posts para o ano que vem, que vai continuar sendo vice. Ceni falou sobre tudo e a torcida ainda tá na bronca, viu? Tava vendo alguns comentários, a galera não esqueceu não, Ceni, mas cada coisa no seu momento. Bora acompanhar o que o Ceni fala. Boa noite, Rogério. Você falou que citou Cauli como um dos jogadores que o time tinha vistosidade com o jogo dele, né? Sim. No meu entender, você não tem uma ferramenta como Cauli hoje mais no elenco, um jogador mais capaz, talvez o mais capaz do elenco que você tinha, de atuar no entrelinhas. Você não precisou de um jogador como esse hoje, mas eu acredito que para o restante da temporada você vai precisar. Você se ressente de um jogador dessa posição, uma vez que também eu enxergo particularmente, que não há no elenco, e há algum outro tipo de ferramenta, de jogador-ferramenta, que você também enxerga uma necessidade do Bahia se reforçar nesse sentido? Veja bem, eu explicar. O caso do Cauli, o Cauli não queria mais estar aqui. Então, por mais que eu queria muito, e todos eles queriam que o Cauli estivesse aqui. Porque às vezes todo mundo acha que é não, porque não segurou. Porra, eu tentei convencer todo o tempo o Cauli de ficar. Você vai dizer, mas ele não jogava titular. Pô, mas ele era um cara que se eu precisasse mudar o jogo, ele baixava, como você falou, para fazer essa flutuação junto. Sai o Willi, por exemplo, um Cauli, Del, Cauli, Everaldo, né, uma troca. Agora, ele infelizmente queria sair. E aí eu não posso querer mais do que o cara. Eu quero muito que ele fique, mas ele tem que querer. Ele queria trocar de ares. E aí a direção aceitou a troca, eu relutei muito, eu briguei muito para que ele ficasse. Porque eu achava que ele era o cara que podia mudar uma característica de jogo para a gente. Hoje, se eu disser no elenco, se a gente tem esse jogador, com a característica do Cauli, não. Mas com o Cauli, da maneira que ele estava aqui, nós também não tínhamos. Então é uma pena, porque é um jogador importante, gosto muito dele, tentei segurar ele de todas as maneiras, e ele acabou parando no São Paulo. A direção tentou segurar, ofereceu, teve o contrato estendido desde a primeira temporada aqui, quando o Palmeiras queria o Cauli. Agora, é raro, é um jogador de característica difícil de você encontrar, mas vamos ter que tentar fazer ou encontrar um jogador que nos dê essa possibilidade de mudança de jogo. Ele era um cara que dava uma mudança de jogo, de característica de jogo muito grande. Infelizmente, eu quis, todos quiseram, todos tentaram, eu tentei muito, mas ele quis ir embora. Aí passa a ser uma negociação com a parte diretiva. E no primeiro tempo, o Bahia praticamente não esteve em campo, pelo menos na nossa ótica, e você fazer essas mudanças e o Bahia virar esse jogo e conquistar esse título. Boa noite. Não é que a gente não teve em campo, né? Nós acho que estávamos um pouco nervosos, não conseguimos ter a construção de jogo feita como a gente normalmente pratica. Logicamente que a ausência de alguns atletas contribuem para cair um pouquinho essa construção, muda-se um pouco a característica. E o Vitória marcou bem, né? Fez um bom jogo no primeiro tempo. Eu acho que pelo momento, né, de falta de confiança, acho que nos faltou um pouco de confiança no início do jogo e fizemos um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente joga. No segundo tempo nós tínhamos que tentar construir melhor e a maneira que eu imaginei para construir era o Nico fazendo esse terceiro homem e depois fazendo com os dois zagueiros, mais ele, Eric e Juba com 5 homens de frente para tentar empurrar o Vitória para o seu campo de defesa, tentar construir um pouco mais as jogadas. Eu acho que a entrada do Eric no lugar dele, do Nico no meio, é mais ou menos elas por elas, mas o Nico hoje fez uma partida espetacular, jogando na construção, só que pelo lado do campo. Eu imaginava que nós teríamos a bola no segundo tempo, e nós precisávamos construir melhor do que no primeiro. Primeiro construímos muito mal, não conseguimos trocar passes, não conseguimos ganhar 1 contra 1 em jogadas, e já no segundo tempo o time muda, né? E a atitude também, acho que principalmente. E ganha um pouco mais de confiança com o início do jogo, e conseguimos retribuir o carinho que o torcedor teve com o time no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Primeiro, o que é que representa para você um cara que já ganhou muito no futebol como atleta e vem ganhando como treinador?
um título, um bicampeonato de campeonato baiano, logo após uma crise com o torcedor do Bahia, após a eliminação na Libertadores. Como é que você vê ameniza esse sofrimento do torcedor vencer o principal, o Vitória, que é o principal rival do Bahia, dentro da Arena Fonte Nova? Bom, eu acho sempre especial porque são poucas finais que você faz na vida. E você tem que aproveitar sempre a oportunidade. Quando você chega numa final, ano passado nós tivemos 2 finais, ganhamos as 2. Esse ano agora ganhamos o campeonato baiano, e só há mais uma possibilidade de fazer uma final em torneio que é mata-mata, né? Quando a vida lhe dá essas oportunidades, você não pode desperdiçar. Porque ao longo dela, poucas vezes você será campeão. Você perderá, em tese, eu conheço poucos times que ganham mais do que perdem. Né? Você ganhará menos do que você imagina. Então, assim, para aqueles que são mais velhos, para aqueles que já estão partindo do final da carreira, é muito importante acumular mais uma taça, porque a gente é lembrado pelos títulos, pelas conquistas, e os mais jovens têm que aproveitar. Não é possível. E os mais jovens têm que aproveitar essa oportunidade desde o começo para tentar vencer, ganhar títulos e... Bets por aí existe várias, mas igual a Brasil da Sorte não tem nenhuma. Não conhece ainda? Então vem comigo. A Brasil da Sorte é a... Eles têm que aproveitar essa oportunidade desde o começo para tentar vencer, ganhar títulos e... Onde eu estava falando para você, desculpa? No quê? Pois é, mas antes eu estava respondendo, acho que... O que? Desculpa, onde que estava? Não lembro. Sim, para mim representa sempre muito. Ser campeão é especial em qualquer lugar, qualquer título. Nós queríamos, eu acho que é um pecado, a rota que foi traçada desde o começo do ano, é um pecado ter saído da Copa Libertadores, mas nós não podemos também, nós temos que continuar. A vida é feita de continuar. Perder faz parte. Desistir é algo que não deve fazer parte. Então a gente tem que continuar, tentar sempre fazer o nosso melhor. O torcedor quando joga junto da gente, é sempre especial. Eu acho que é o que faz a diferença aqui na nossa casa, no nosso estádio. E vamos continuar. Não tem outra alternativa. Vamos continuar. A quarta tem mais, tem o Vitória novamente aqui. A gente conta com o apoio do torcedor para tentar fazer um campeonato brasileiro o melhor possível, tentar jogar a Copa do Brasil. Agora são essas 2 competições que nos restam. Tentar recuperar muitos jogadores que estão no departamento médico e seguir. É o que nós temos de momento, tentar seguir. Nós não podemos ficar lamentando para o resto da vida. Tentar fazer com que nós tenhamos uma outra oportunidade de jogar essa competição no próximo ano. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. E a gente costuma dizer que o Bahia cumpriu as expectativas e foi campeão inapelavelmente. E um título invicto depois de 45 anos. E novamente com uma virada sobre o Vitória. Mas, mudando a página, depois de um jogo tão físico quanto o de hoje, como recuperar esse elenco para poder continuar ministrando cura ao torcedor, para poder esquecer essa mazela que foi passada há algum tempo atrás? Bom, nós temos que amanhã eles descansam, nós começamos a analisar um pouco do jogo que foi hoje também, já aproveitar a parte de vídeo, e temos segunda e terça-feira para trabalhar essa equipe ou fazer mudanças, né? Nada impede que a gente faça trocas, dependendo do nível de cansaço. Everton acabou muito cansado, Jean Lucas muito cansado. Nós temos, quem sabe, aí, o Michel, que já treinou. Nós temos o Michel que já treinou ontem com a gente, né? Quem sabe com mais 2 treinamentos possa estar presente também. Enfim, é um grupo, vai ter que se ajudar, porque é uma oportunidade também de chegar aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro, né? E se juntar São Paulo e Palmeiras nessa briga. Façamos o nosso melhor de novo e vamos tentar comprar mais um triunfo. Rogério, boa noite, parabéns. Às vezes, na maioria das vezes, você toma as decisões querendo acertar. Às vezes não acerta, na nossa visão, às vezes acerta e as coisas fluem. Qual a importância de um título como esse, quando você toma a decisão lá atrás de dizer assim, eu quero treinar desde o início, eu quero treinar os garotos, eu quero acompanhar o dia a dia, eu quero estar nesse dia a dia. E hoje eu até falei na transmissão o seguinte, é um título que tem uma dimensão para mim diferente, porque o Rogério usou os meninos em vários jogos,
os reservas em outros e os titulares em outros. Ou seja, quase que deu 4 jogos para cada um. E você praticamente. conseguiu fazer isso. Como foi tomar essa decisão lá atrás, planejar tudo isso e usar essa garotada que construiu 4 jogos onde foram 4 triunfos com vantagem boa de gols? Para mim foi muito importante porque as outras vezes nós estávamos fora do país em pré-temporada. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com os garotos e poder colocar eles mais ou menos na forma de jogo como a gente normalmente joga, né? Eles foram trabalhados pela primeira vez comigo durante um período, uma semana, 10 dias, para trabalhar como a equipe principal joga. Então, tem um valor muito grande. Hoje na sala de preleção nós convocamos 26 jogadores, eu não sei quanto que é passado para vocês aí a lista, mas eram 26, né? E exceção do Vitor, terceiro goleiro, todos haviam jogado. Então é um campeonato onde Del ganha minutos, onde Juan Pablo ganha minutos, uma pena a lesão relativamente grave que teve, Cauê Furquim, David Martins jogando hoje, que seja 3, 4 minutos, mas esteve dentro de uma final, Fred demonstrando capacidade, o Luiz, que vocês não tinham visto no ano passado, hoje vocês têm uma noção melhor, jogador que vem crescendo também a cada dia no treinamento, né? O Wendel, que teve a oportunidade de jogar, hoje por alguns segundos eu pensei em trazer o Nico para o centro, botar o Wendel do lado e empurrar Eric para do Everton, mas eu achei que o Nico estava tão confiante naquela posição e preferi não mudar. Poderia também ter colocado o Fred para ganhar um pouquinho de altura, trazer o Nico para volante e o Eric na do Everton, né, naquele momento, né? Mas, assim, para nós, isso para o clube eu acho que tem um valor agregado muito grande, né? Pelo que eles investem em jovens, em categoria de base. A maioria das contratações aqui, diferente de outros lugares, elas são feitas para desenvolver jogadores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... O clube investe bastante em jogadores de 16, 17, 18, até 21 anos. Então, esses jogadores eles não estão prontos. Outros clubes investem em valores muito altos em jogadores em que praticamente você não tem o retorno da venda, né? E aqui é uma empresa e eles vêm com uma mentalidade diferente. Então, você também demora mais tempo para tentar desenvolver esses jogadores, né? Para ter... Isso é patrimônio, né? O jogador mais velho, ele é o ganho técnico. O jogador mais jovem, ele é patrimônio. E é assim que uma empresa normalmente trabalha. Então, lógico, acho também que muitas vezes você tem que pensar um ou outro, como foi o caso do Everton, que foi feito no passado, para crescer de imediato. Se você quiser crescer de imediato, você pode notar que praticamente o time do ano passado, todos, não há nenhuma novidade no time, né? Hoje jogou o Roman, tem o Gilberto também, que estava do ano passado, mas o time é praticamente o mesmo. Há um desenvolvimento de jogadores jovens que vem chegando, vem se aproximando para crescer a base, mas no topo a gente mantém mais ou menos como no ano passado. Então são contratações feitas para o futuro, para você desenvolver esses jogadores e no futuro ter um time que tenha para mais 10 anos, aí 8 anos, jogadores com capacidade técnica e física para se desenvolver ao longo desse período. Boa noite, Rogério Ceni. Parabéns pela conquista. Eu queria lhe parabenizar principalmente pela leitura que você fez e no reajuste do posicionamento, quando você, talvez até de uma forma surpreendente, tenha puxado o Nico para fazer aquela função ali e ele surgiu como um atacante de extrema habilidade, né? E muita gente até às vezes fala que ele não tem tanta qualidade para chegar assim, porque a sua característica é mais defensiva. Bom, esse triunfo, essa conquista, ela, de certa forma, ameniza a situação, a relação com a torcida. O namoro estava meio abalado. E eu queria saber de você, honestamente, Rogério Ceni, com esse elenco que você tem em mãos, você... Eu me interrompi, mas por uma causa justa. Esse é de Marinho. Precisando de uma ajuda psicológica. Bora retornar. Tem agora 2 competições importantes de tamanho, peso e valor, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Aonde você, com certeza, olhando nos olhos da gente, pode falar onde esse time do Bahia pode chegar? Eu espero que possa chegar a quarta-feira, bem contra o Vitória, tentando vencer novamente o jogo, fazendo pontos e vivendo semana por semana. Esse é mais ou menos o que eu imagino. Eu não tenho como fazer para você principalmente que tem uma parada muito grande no meio do ano, tem uma janela muito grande de transferência no meio do ano. Então o que nós temos que fazer é tentar somar pontos. São mais 15, né? 15 jogos, nós talvez 14, não sei se o jogo da Chapecoense que está atrasado, eu não sei se vai ser jogado antes da parada ou depois da parada da Copa do Mundo. Mas nós temos que tentar somar o máximo de pontos possíveis, tentar sempre estar brigando em cima, na frente. Eu acho que mais do que nesse momento, né, contratações, porque a janela de fora se fechou, mas a recuperação desses jogadores que estão fora ajudariam bastante já. Se esses jogadores estiverem disponíveis, já tem um acréscimo muito grande para o nosso time. Nós vamos tentar trazer mais uma peça ou outra, logicamente, no meio do ano. E vamos tentar brigar pelo nosso melhor. É o que eu posso prometer a você. Trabalho, como primeiro jogo com o Juan Pablo, Cauê e Del, que fizeram um partidaço, o David jogando muito bem, Fred com o Luiz jogando muito bem, ou seja, muitos jogadores jovens, Marcos Vitor ainda jogou aquele jogo, acho que Marcos Vitor e Rezende jogaram aquele jogo, só o resto era tudo garoto. E hoje eles são campeões, de verdade, participando com minutos, né, e tendo o David talvez como grande representante deles
nesse jogo final, entrando em campo, um jogador que substituiu nada mais, nada menos do que um jogador com a história do Everton. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Houveram algumas críticas da torcida e parte também da imprensa sobre a ausência de jogadores decisivos nesse time do Bahia, né? Sim. Já contra o Rins, a gente viu o William José fazer 2 gols no primeiro tempo e hoje tivemos 2 gols do Jean Lucas. Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre esse poder de decisão dos atletas e como você enxerga a capacidade desses jogadores de crescerem em jogos grandes também. Bom, eu acho o seguinte, nós caímos um pouco de produção do ano passado para esse ano. Essa é a verdade. Nós não conseguimos repetir o jogo vistoso, bonito. Talvez nós competimos mais, nós conseguimos ser mais aguerridos, mas nós não conseguimos ainda desenvolver o mesmo nível de jogo do ano passado. E boa parte dele se deve a esses jogadores que vão ter que crescer cada vez mais no ano. Eu acho que para o Jean, por exemplo, ele vinha num momento, às vezes até de dificuldade, né, se doando, mas não conseguindo entregar aquilo que ele entregou já em 2 temporadas anteriores. E hoje eu acho que esses 2 gols são importantes para que ele volte para o jogo, que o torcedor enxergue ele como jogador decisivo, importante. Eu acho que o Jean, desde que chegou, já tem, sei lá, 15, 17 gols aí, 19 gols. Um volante que pisa na área, que chega, né? O William, hoje também, indiretamente, direta e indireta, participou dos 2 gols, né? Ele que dá o tranco no jogador do Vitória e ali onde abre a perna para o Jean Lucas fazer. Everton participando sempre. Eu acho que nós temos que assumir, eles têm que assumir esse protagonismo, porque claro que o sistema é muito importante, mas hoje trocamos, arriscamos, fizemos Nico entrar na lateral. Se dá errado hoje, todo mundo batia aqui, a vida, todo mundo ia bater. Mas tem dia na vida que já não importa mais. O que importa é a tua convicção do jogo. E depois, se fosse para botar lateral por lateral, ponta por ponta, só sempre isso, não faria sentido ser técnico. Você poderia ir lá e depois que eu encaixei o sistema de jogo, só trocar a peça. Então tem dias que você tem que arriscar. Tem dias que você tem que arriscar e felizmente, para esse tipo de jogo, você falou do Nico, não tem habilidade, alguma coisa assim, né? O Nico jogando de costas, ele tem um pouco mais de dificuldade que o Caio. Jogando de frente, vendo o jogo de frente, ele consegue render mais, consegue ter mais leitura, fazer as infiltrações, tem muita energia, muita força física. Então, assim, Eric por ele no meio, ficou meio que elas por elas, mas ele conseguiu crescer muito. Eu acho que foi, para mim, eu não sei se já teve eleição de melhor em campo ou não, né? Na minha opinião, se fosse para eu escolher, eu daria pro Nico, com uma menção muito honrosa hoje a Gabriel Xavier, que fez um duelo assim, cara, ele cansado pegou o Fábio aquela jogada, assim, ele não é o David para construir, mas foi um monstro hoje dentro de campo, se dedicou, se entregou muito. Acho que o Jean fez os gols, claro, vai ser lembrado, sempre quem faz os gols, né, sempre lembrado, lógico. Natural também, se você não matar o jogo e não fizer o 3º gol, é natural que fique aquela, né, bola cruzada na área, cruza aqui, cruza do lado de lá, bate tiro de meta longo e disputa. Eu acho que eles entregaram tudo o que eles podiam e deram mais um título pro torcedor do Bahia. Esperamos que a gente possa voltar quarta-feira com a presença do torcedor e entregar mais uma vez um bom resultado. Gente, essa coletiva foi gigantesca. Tem média bem que uns 40 minutos. E aí eu adiantei algumas coisas, botei as partes mais importantes. E a parte de Cauli. Vocês viram o Ceni falando que o Cauli não tinha mais interesse em continuar, não queria mais ficar no Bahia. E a gente falava muito sobre isso, né? Muitos torcedores falavam. O Ceni foi muito bom em dizer que Cauli mudava o jogo. Que não mudava nada. Desde 2023, Cauli não mudava nada. Sei que são águas passadas, mas foi uma fala que me chamou bastante atenção, porque a gente sempre questionava que desde que o Palmeiras fez proposta, ele decaiu, ele queria ir embora mesmo, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Beijo, tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.